Amigas e amigos, à medida que as forças golpistas intensificam suas manobras para a sucessão do presidente golpista Michel Temer, fendas vão se abrindo, brechas vão se revelando que eu acho que a gente tem que explorar ao máximo, enfiar a cunha para ele tirando esse véu de hipocrisia que a mídia criou em torno desse golpe para dizer que é um golpe limpinho, cheiroso, quando na verdade é um dos golpes talvez o mais sujo da nossa história. Tem o caso, por exemplo, de um texto publicado na coluna do Frederico Vasconcelos da Folha de São Paulo, meio escondidinho, que é um texto de um procurador regional da República chamado Vladimir Aras, que ele diz aqui que o caso Lava Jato continuará mexendo com o país, especialmente no ano eleitoral. Paixões são inevitáveis. Nessa divisão de tarefas dos golpistas, eles tiraram a dinâmica da disputa deles, de facções, lá do âmbito da Operação Lava Jato, e já está aí, claramente, em campo, né, na boca dos colunistas, editorialistas, dos noticiaristas, né, que esses balões de ensaio, Luciano Huck, Rodrigo Maia, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin, a manobra já saiu, né, pelo menos no âmbito das facções, e essa turma aí, os boquirrotos da Operação Lava Jato, fica com a missão de perseguir a ideia Lula, né. O procurador diz aqui que é importante que a investigação do Ministério Público Federal evolua do modelo de forças-tarefas que tende ao esgotamento para atuação por meio dos chamados ofícios nacionais especializados, como o de uma Procuradoria Nacional Anticorrupção. Desde o começo deveria ser assim, né, se eles estivessem interessados em combater a corrupção. O negócio deles é fazer a politicagem, em primeiro lugar, em segundo lugar, ocultar a corrupção, varrer o caixa 2 para debaixo do tapete, sentar em cima, né, do caixa 2, né, não abrir o caixa preta do caixa 2. A Operação Lava Jato foi criada para isso. Condenaram o Lula assim que ela foi criada, fazem aí a tramitação, né, e é isso, né, talvez o golpe mais sujo da nossa história. Tem também uma entrevista na revista Consultor Jurídico do desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, que ele está assumindo a presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo a revista Consultor Jurídico, é o maior tribunal do país e do mundo, de acordo com seus membros, que ele também dá umas cacetadas aqui nos corruptos da Operação Lava Jato, que ele diz aqui: o juiz não pode jogar para a torcida, não pode julgar de acordo com as expectativas da sociedade, o juiz tem que ter autonomia e independência, mesmo que a sociedade toda diga que quer uma condenação, se for o caso de absolver, tem que absolver. É aquela história, né, expectativas da sociedade, que ele fala que é a opinião privada empurrada goela abaixo da opinião pública pela mídia, que é a correia de transmissão da sujeira, do espectro da Operação Lava Jato. Ele está sendo diplomático aqui. Ele diz aqui, nesses casos dessas operações famosas, seja do Mensalão, seja da Lava Jato, há uma cobrança da sociedade no sentido de punição, mas o juiz não pode condenar pura e simplesmente para agradar ao clamor social, se não tiver provas. E tudo que é Operação Lava Jato não tem provas. Prossegue ele dizendo, não pode punir porque quer ficar bonito na fita, como se fala, só pode julgar com aquilo que está dentro do processo, coisa que não tem na Lava Jato. O devido processo legal, o respeito ao Estado Democrático de Direito. Ele fala aqui também da questão aqui do perfil nas redes sociais, que ele diz que é um problema que ocorre em todo o mundo. Ele fala na Inglaterra, por exemplo, quando alguém é aprovado como juiz, assina um compromisso com o Poder Judiciário inglês de que não participará de redes sociais. Aqui no Brasil isso é uma vergonha, um escândalo. O Sérgio Moro chegou ao ponto de criar um perfil fake, administrado pela sua esposa, Rosângela Moro. O seu entorno vive ali fazendo as politicagens, defendendo, se acompliciando nas corrupções deles, pequenas e grandes. Os boquirrotos lá, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima e etc. Né? Porque é isso, né? Pior do que o julgamento do Lula é essa execração pública que eles querem fazer do Lula. Essa perseguição à ideia Lula. É isso que eu tenho falado aqui. Mais do que a defesa dos direitos políticos do Lula, do direito deles disputar as eleições em 2018, é fundamental a gente defender a ideia Lula. Que é defender a ideia de Joaquim Nabuco, André Rebouças, os abolicionistas, né, dos que lutaram pela independência, as ideias de Frei Caneca, né, mais para trás ainda, as ideias de Zumbi dos Palmares, dos alfaiates da Bahia e etc, etc. Tudo que eu venho falando aqui, os veios históricos. O Lula é dessa linha, dessa turma, podemos chamar assim. Né, eles não podem prender, torturar, matar, fuzilar, enforcar como fizeram em tempos passados, porque as condições não estão dadas, mas as condições estão dadas para fazer essa execração pública, para dizer que ele é um mero pau de arara, né, como diz o estado demiurgo de Garanhuns, um nordestino que nunca viu mel, quando viu se lambuzou. Essa é a ideia que eles querem passar. É como fizeram em tempos passados.
Os editoriais aí, eu sempre recorro aos editoriais, deixam isso absolutamente claro. A Folha, por exemplo, vai nessa linha de atacar as redes sociais, que revelam exatamente quem é essa gente, para tirar esse véu que eu tenho falado aqui. Que ela diz que, o título diz aqui o editorial, né? Campanha de embuste. Há boas razões para crer que a disputa eleitoral deste ano, além de acirrada como poucas vezes se testemunhou na história recente do país, será decisiva para o debate global em torno da disseminação de notícias falsas pela internet. A Folha, falando de notícias falsas, é falar de corda na casa de enforcado, como diz o povo. Aí vem o preconceito aqui, né? O demiurgo de Garanhuns, dito pela Folha de outra forma, o Estadão fala isso, a Folha fala de outra forma, diz aqui, afinal, no Brasil se combinam vasta população, graves deficiências em educação e leitura, um mercado jornalístico frágil em diversas regiões e, não por acaso, amplo emprego das redes sociais como fonte de informação. É isso, né? Jornalismo frágil significa que eles têm que dar o rumo das coisas, têm que serem o carro-chefe dos processos políticos, dizerem quem o povo tem que votar, como o povo tem que votar. É isso que ele está dizendo aqui, né? O Estadão também faz um editorial mais escandaloso ainda, que chama O Preço da Estabilidade. Diz aqui que a polarização política do país, no grau de acirramento em que se apresenta de uns anos para cá, não é um fenômeno espontâneo, mas provocado. Na verdade, trata-se de uma artimanha criada em laboratório com um fim específico. Olha, quem criou essa artimanha no laboratório? Diz aqui, ela deriva de um processo de recrudescimento do discurso político que foi espertamente pensado e implementado durante os governos lulopetistas, principalmente após vir à tona o escândalo do Mensalão, como um subterfúgio para manter acesa a chama da militância naquele momento em que a aura de candura e incorruptibilidade do PT começava a ser revelada como a fraude que foi quando o partido enfim chegou ao poder. Mais adiante diz, alto ungido, grande benfeitor da nação, ator de inquestionável poder social e político, era conveniente ao senhor Lula da Silva, naquela época, encomendar a seu séquito de marqueteiros uma campanha que artificialmente dividisse o país entre nós e eles, sendo eles todos aqueles que ousassem fazer oposição ao demiurgo de Garanhuns ou tão somente apontar suas incoerências e seus desmandos. Ou seja, não é questão política, ideológica, histórica, de classe. É o PT, coisa do diabo, né? Arquitetou um plano. É isso que ele está querendo dizer aqui. Aí ele fala aqui da questão, aí defende o programa do golpe, diz que todos queremos viver num país estável e equânime. A estabilidade, no entanto, tem um preço e todos precisamos estar dispostos a pagá-lo se quisermos ver nossos sonhos realizados. Falando aqui das reformas neoliberais, quem tem que pagar o preço é o povo, né? Para eles é ter o país que eles querem. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é histórico, né? Eu repito aqui, eu já falei em uma ocasião aqui de uma frase do Hipólito da Costa, que em 1808 fundou o primeiro jornal do Brasil, o Correio Brasiliense, né, que ele disse, ninguém deseja mais do que nós, eles, né, as reformas úteis, mas ninguém se aborrece mais do que nós que essas reformas sejam feitas pelo povo. O povo quer reforma tributária progressista, em que os que ganham menos paguem menos impostos, os que ganham mais paguem mais. Quer a reforma do Estado, a reforma política para o povo participar efetivamente dos destinos do país, ampliar a democracia, abrir a porta do Estado para o povo ter acesso ao orçamento público, né? A democracia, a soberania, etc. Essas reformas do povo. Agora, as reformas que eles querem é a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a PEC 55, isso que eu venho falando aqui. Isso também, em 32, já falei aqui também em outra ocasião, quando o Júlio de Mesquita Filho, do jornal Estado de São Paulo, liderou a tal da Revolução Constitucionalista de 32, a anti-revolução de 30 do Getúlio Vargas, né? Vale a pena a gente recorrer, né, relembrar aqui que ele dizia que o império da lei e da justiça só pode ser restabelecido no dia em que São Paulo voltasse à sua condição de líder insubstituível da nação. Tanto é que em São Paulo não tem nomes de ruas, de avenidas, de viadutos, de nada do Getúlio Vargas. Isso é uma curiosidade que explica exatamente por essa questão aqui. Que ele diz que, lógico que ele estava falando aqui dessa elite corrupta, perdulária, né, que é muito forte em São Paulo, é que ele dizia que, anulada a autonomia de São Paulo por meio da Revolução liderada pelo Getúlio Vargas, o Brasil se transformou num vasto deserto de homens e de ideias. Aqui aparece que não é diferente o que o jornal Estado de São Paulo fala hoje nesse editorial desse discurso de 1932 do Mesquita Filho. Nesses detalhes a gente vê o sentido de classe ideológico. Por isso que eu digo, é importante a gente aproveitar essas fendas e potencializar e denunciar pelas palavras de quem conhece, de quem está lá dentro, o que significa, o que representa essa vigarice desse golpe sujo. Muito obrigado pela atenção, divulgue outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.